Nós vamos falar hoje 5 dicas práticas para ajudar seu filho adolescente que é tímido. Então fica aqui com a gente nesse vídeo até o final, porque essas dicas fogem do óbvio. Primeiro, ensine o seu filho adolescente a se questionar por quê. Quando a gente ensina ele a se questionar por quê, por quê, por quê, por quê, porque existe uma razão que acontece dentro da nossa mente. Eu vou te explicar. A nossa mente tende a dar respostas muito rasas. Ah, por que você gosta de chocolate? Ah, sei lá, porque eu gosto, porque é doce, é gostoso, porque todo mundo gosta. Então, as primeiras respostas vêm da mente consciente, uma mente que dá uma resposta rápida porque ela não quer ficar pensando. Mas quando você ensina seu filho a se questionar por quê, mas por quê, mas por quê, mas por que eu sou tímido? Por que eu não consigo falar em sala de aula? Por que eu tenho dificuldade de expressar aquilo que eu penso e que eu sinto? E aí você começa a ensinar ele a ter um diálogo interno, a escrever, a fazer pelo menos esses 5 porquês, porque daí quando você vai chegando no último porquê, vai faltando respostas, essas respostas rasas. E é quando ele consegue se aprofundar e entender o que está habitando dentro do inconsciente dele que faz ele se questionar por quê? Por que realmente eu tenho medo de ser rechaçado, eu tenho medo de as pessoas me rejeitarem, eu tenho medo de não ser amado, eu tenho medo de não ser aceito, vai vir um porquê. E quando ele entender na íntegra qual que é o motivo dele ter essa timidez, ele vai dar um corte, ele vai conseguir ter mais força para lutar contra isso. Até porque é muito importante você investigar na profundidade o que promove essa timidez, porque às vezes pode ser até uma sabotagem inconsciente, como se ele tivesse conseguindo a sua atenção quanto pai e mãe, de falar assim, ai, mas o fulano, o coitadinho do meu filho, ele não consegue fazer amigos, ai, coitadinho, ah, porque ele é tímido, ai, porque ele não fala. E aí ele tá conseguindo receber inconscientemente, ele não tá fazendo isso de propósito, mas inconscientemente ele tá recebendo a atenção das pessoas, as pessoas que chegam até mim, eu não preciso chegar até elas, porque afinal eu sou tímido. E aí entra um processo interno de vitimização, de busca de atenção, de busca de aprovação, enfim. Aí observa isso para ver se não é uma sabotagem do inconsciente. Outra coisa que pode complementar é fazer ações de caridade. Ué, mas como assim fazer ações de caridade, né? Quando você para olhar para outra pessoa e fazer um movimento de ajudar o próximo, você tira a sua atenção de você, do centro do seu umbigo, né? Que é o mundo girando em torno de você. Então você tira essa atenção que está acontecendo com você, tirar essa dor interna e começar a enxergar a dor do outro e fazer com que você tenha uma percepção diferente de parar de olhar só para si, para o seu mundo interno, mas começar a enxergar que existem coisas até mesmo piores que as nossas, pessoas passando por dificuldades infinitamente maiores, e aí quando a gente olha para o próximo, parece que o nosso problema fica tão pequenininho, aí você fala, cara, eu estava me incomodando com isso, eu não queria expressar, eu não queria falar em público, mas olha essas pessoas, elas precisam muito mais. Eu tinha que estar me importando é com o mundo e não só com este medo que está aqui. Não que você não tenha que olhar para ele, mas isso vai fazer com que você amplie as suas percepções e pare de olhar apenas para si, fazendo com que também tenha percepção sobre o próximo, sobre o mundo. Outra coisa, terceira dica: você pode fazer esporte, teatro, tudo que envolve o coletivo, porque obrigatoriamente, vamos supor, eu vou fazer handball, então eu estou jogando com a equipe, obrigatoriamente eu vou ter que olhar nos olhos daquela pessoa, eu vou ter que interagir com aquela pessoa. Se eu estiver jogando, fazendo qualquer outro esporte coletivo ou até mesmo teatro, eu vou ser meio que forçada a dar uns primeiros passos e isso vai desenvolvendo a minha habilidade. Se eu estou fazendo jogo de capoeira, por exemplo, eu tenho que olhar nos olhos da outra pessoa para conseguir fazer esse jogo, essa luta, né, com ele, esse jogo de capoeira, essa dança de capoeira com ele. Ou se eu for fazer jiu-jitsu, ou se eu for fazer qualquer outra modalidade esportiva, muitas vezes eu vou ter que desenvolver habilidades de conversação, mesmo que pequenininha. Só o fato de eu aprender a desenvolver a habilidade de olhar nos olhos, o que hoje está sendo muito complexo, porque, por exemplo, você fala com um adolescente, qual é a maior habilidade que ele desenvolveu nessa geração? É olhar para baixo, porque ele fica aqui. Não olhar mais nos olhos. Quando ele ri interno, porque ele coloca no WhatsApp lá, kkkkkk, então ele está rindo interno.
Ele não está mais, ele não está mais se expressando, então ele está acostumado. Quando a pessoa chama ele para conversar, ele não tem mais essa questão de olhar nos olhos, de tentar conversar, porque a maior habilidade dele é ficar trocando e conversando por aqui. Então não tem expressão, ele está no mundo interno, ele não escuta o que está no externo. Aí começa a desenvolver realmente um atrofiamento nas habilidades e ele vai ficando recuado, ele vai ficando tímido. Por quê? Porque eu não estou aqui conversando tete a tete, eu não estou olhando nos olhos, eu não estou, tipo, expressando aquilo que eu realmente gostaria, até porque quando eu me expresso o que eu penso, eu estou atrás de um personagem muitas vezes nas redes sociais. E aqui não, né? Aqui é tipo, é você que está falando? Ah, entendi, entendeu? Então vai atrofiando, isso vai causando uma certa timidez quando ele tem que usar habilidades que ele não faz no dia a dia, porque ele está com outro perfil de habilidade. A quarta dica é a meditação, porque a meditação, na verdade, é você colocar foco na contemplação de algo. Então, por exemplo, eu vou colocar foco na contemplação do meu corpo, da minha respiração, ou até mesmo aprender a observar os meus pensamentos. Se eu consigo observar os meus pensamentos, logo eu não sou esses pensamentos, porque eu estou olhando para eles. Então, eu ensino meu filho a olhar os tipos de pensamentos que vão vindo na minha mente e me desidentificar disso, sair disso e começar a olhá-los por cima. É como se eu estivesse treinando e dizendo para minha mente: olha, esses pensamentos que estão vindo não sou eu, não é você. Então, aprende a dar um pausa nisso e falar: galerinha, para de me encher o saco, deixa eu ficar aqui, deixa eu entender quem sou eu de fato, e aí você começa a aprender a contemplar o seu coração, a sua respiração, a sua calma. E se você fizer isso todos os dias, você vai trazendo novas habilidades para sua mente, a ponto dela não mais ficar se incomodando com os medos, mas sim querer entender mais sobre a vida. A meditação é fantástica, o exercício de mindfulness também pode te ajudar pra caramba, porque é uma atenção, é um foco, né? Uma atenção plena. E por último, não menos importante, buscar ambientes que te promovam o autoconhecimento. Nós temos, por exemplo, a imersão inabalável, também temos mentorias. Para quê? Para que nem dentro desse ambiente ele possa entender mais sobre ele, descobrir os seus potenciais, se fortalecer, se encorajar, para parar de muitas vezes se importar com o que o outro está pensando e ficar recuado, tímido, não querendo se expressar ou com medo de expressar porque está com medo de ser rejeitado. E aí você tem que entender qual que é o medo que está por trás dessa timidez, de não conseguir fazer novos amigos, de não conseguir falar em público, de não conseguir apresentar um trabalho na frente da sala de aula. Por isso que ele precisa se fortalecer, se conhecer e entender mais sobre si. Se você gostou desse vídeo, compartilha com outras pessoas, porque não é tão óbvio quando a gente fala sobre timidez na adolescência.